Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 43.2. Olha só, aquela aula de revisão dos conteúdos, onde nós vamos aí resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar em conceitos trabalhados na aula passada, você está lembrando que nós falávamos de estática dos fluidos. Bom, estática, antes disso, você já estudou estática, quando a gente falava sobre estática dos sólidos. Então era para garantir, quais eram as condições necessárias para garantir que aquele corpo não apresentasse movimento, quais eram as condições de equilíbrio, Aí tu tinha que ter equilíbrio de translação, de rotação, tá lembrando? Mas agora a nossa preocupação é com a estática dos fluidos. E os fluidos, eles têm o quê? Outras propriedades que nós precisamos conhecer melhor essas propriedades para garantir o quê? As condições de estática dos mesmos, ok? Então vamos lá. Quando eu falo fluido, uma característica de fluidos é eu falar o quê? Fluido, substância que pode escoar com facilidade, E cujo formato, pode estar sempre mudando conforme a ação de pequenas forças. Então, o fluido ele não tem um formato definido, é uma coisa mutável, ok? E olha só, ele pode ter o quê? A capacidade de escoar. Então, aqui a exemplo, e a título de exemplo, você vai ter gotículas de água no orvalho, a areia, Apesar de areia, o grãozinho de areia ser sólido, mas uma porção de areia tem a capacidade de escoar. O mel, ele vai apresentar o quê? Ele tem uma viscosidade elevada, ainda assim ele consegue escoar, só que com alguma dificuldade, mas consegue escoar. E, por exemplo, você tem a movimentação de gases ao redor de uma lareira, de uma fogueira, porque tu está tendo ali a combustão e você tem aqueles gases ali ao redor, por correntes de convecção. Bom, aqui você tem uma pessoa soprando a neve e você tem o nosso famoso Rio Madeira. Ambos, em ambas as condições, soprar, dar movimentação a uma quantidade de gases atmosféricos, ou a vazão de um rio. Em ambos os casos, você tem exemplos de como um fluido escoa, Então esse fluido ele pode escoar. As duas situações aqui te dão um perfeito exemplo sobre isso. Aí agora na parte quantitativa, A gente está falando na parte qualitativa, na parte quantitativa. Professor, falamos também sobre pressão, O que significa pressão? Como que eu calculo a pressão? Nós vimos que foi apresentada uma equação para você calcular a pressão. Você vai ter pressão é igual a uma força, tá? Mas não é qualquer força. Presta atenção, não é qualquer força. É uma força perpendicular à superfície. É uma força que forma 90 graus com aquela superfície. Aí então, uma força perpendicular à superfície dividido pela área dessa superfície. Aí, força sobre área, ou seja, a força distribuída naquela área, vai te dar o quê? Uma grandeza escalar chamada pressão. Algo interessante, a pressão é uma grandeza escalar, a força é uma grandeza vetorial e a área é uma grandeza escalar, tá? Então aí você vai ter pressão newtons por metro quadrado, força em newtons e área de contato em metros quadrados. Falamos também sobre as grandezas dos fluidos, que é massa específica ou densidade absoluta. Em outras palavras, o quanto de massa, você tem no determinado volume, massa específica ou densidade absoluta. Aí nós trabalhamos também essa equação aqui, densidade igual a massa dividida pelo volume, ok? Ou seja, o quanto de massa você consegue concentrar numa porção de volume é a sua densidade do corpo ou a sua massa específica do corpo. Então você vai ter aqui o teu ρ, densidade absoluta, quilograma por metro cúbico, vai ser a sua massa do corpo em quilograma e o seu volume em metros cúbicos. Ok, pessoal? Então agora, olha só, eu vou dar um tempo, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta.
Acabou o tempo? Espero que você tenha tentado fazer as questões. Mais do que isso, espero que tenha acertado. E agora nós vamos descobrir se você acertou nessa correção aí no passo a passo. Vamos nessa? Vamos lá, primeira questão. Questão 1. Suponhamos que você possui 80 gramas de massa de uma determinada substância, tá? Então, se é grama, é massa, né? 80 gramas de massa de uma substância cujo volume por ela ocupado é de 5 centímetros cúbicos. Calcule a densidade absoluta dessa substância em unidades de grama por centímetro cúbico e depois pela unidade de quilograma por metro cúbico e marque a opção correta, tá? Então assim, tá bem simples. Ele deu para você, né? Foi fornecido a massa do corpo, foi fornecido o volume do corpo e agora está pedindo a densidade. Ou seja, basicamente é pegar a massa e dividir pelo volume. Agora, é claro, eu vou sempre ter que prestar atenção nas unidades. Até porque ele está pedindo duas respostas aqui, ó. Uma resposta em grama por centímetro cúbico e uma outra resposta em quilograma por metro cúbico. Vamos nessa? Então, olha lá, pessoal. Resposta letra C, 16 gramas por centímetro cúbico e 16 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Agora, vamos ver como que chega nessa resposta, né? Vamos lá. Densidade, né? Vai ser o quê? A massa dividida pelo volume. A massa, ele forneceu quanto que é a massa? 80 gramas. Então, tá aqui, ó. Massa, 80. Qual que é o volume? 5 centímetros cúbicos. Tá aqui, ó. 5. Então, ficou 80 dividido para 5. Dividir 80 para 5, obtém 16. Aí você fala assim, 16 o quê, professor? Aí presta atenção. Como 80 era grama e aqui era centímetro cúbico, então vai conservar a unidade aqui, ó. 16 gramas por centímetro cúbico. Isso aí já deu para você a resposta aqui, ó, em gramas por centímetro cúbico. 16 gramas por centímetro cúbico. Agora, quanto vale isso em quilograma por metro cúbico? Olha só. Aí eu tenho que fazer o seguinte, 16, né? 1 quilograma equivale a 1000 gramas, ok? E 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos, ok? Com isso, você pode cortar aqui 3 zeros e 3 zeros em cima. Vamos lá. Vamos limpar aqui. Olha só, você pode cancelar 3 zeros aqui e 3 zeros aqui, ficando com 16. Como tem 1000, 1000 é o quê? 10 a terceira, tá? Então, 16 vezes 10 a terceira, né? Quilogramas por metro cúbico. Essa daí vai ser a densidade dele. Aí você fala, ah, professor, então é a letra C, porque nós encontramos aqui, ó, 16 gramas por centímetro cúbico e também encontramos agorinha 16 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, tá? Bem simples. Vamos à próxima questão. Questão 2. Sabe-se que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. E a do etanol é de 0,8 gramas por centímetro cúbico. A densidade do mercúrio é quantas vezes maior do que a densidade do etanol, né? Quantas vezes maior? Então você viu aí que o etanol é menos denso, né? E que o mercúrio naturalmente é mais denso. Mas o que ele quer saber é quantas vezes, né? Quantas vezes o mercúrio é mais denso do que o etanol. E aí a resposta é bem simples. É só você pegar a densidade do mercúrio, dividir pela densidade do etanol, tá? Então você vai ter 13,6 dividido para 0,8. Dividiu, deu quanto? Deu 17. Aí 17 o que, professor? Não tem unidade, tá? Não tem unidade. Aí você fala, ué, o resultado da divisão não tem unidade. Não, é adimensional, tá? Porque eu estou pegando duas grandezas de mesma unidade e estou dividindo elas. Por exemplo, qual que é a unidade aqui? Grama por centímetro cúbico. Qual que é a unidade aqui? Gramas por centímetro cúbico. Então as duas unidades se cancelaram,
te dando um resultado, que é uma razão adimensional, tá? Então, 17 quer dizer o quê? Que é 17 vezes maior, tudo bem? Vamos nessa. Uma curiosidade aqui também é que quando você divide um número por um denominador menor do que 1, entre 0 e 1, você vai ter um resultado da divisão maior do que o número que você está dividindo. Isso é curioso, né? Bom, então tá aqui, ó. A densidade do mercúrio é 17 vezes a densidade do etanol, tá? Então esse resultado aí foi obtido simplesmente pela multiplicação. Aqui, ó. Eu pego essa fração e eu sei que o resultado dela é 17. Embaixo do 17 tem 1, então vou multiplicar cruzado. Obtendo assim 1 vezes DHG, DHG. E 17 vezes DET é 17 DET. Ok? O mercúrio possui densidade 17 vezes maior do que o etanol. Letra B. Qual seria a altura da coluna líquida na experiência de Torricelli se ela fosse realizada com etanol ao nível do mar? Então, essa pergunta é interessante porque na aula passada eu levantei uma lebre, né? Levantei uma pergunta para você pensar. Eu falei assim, bom, o Torricelli fez o experimento com mercúrio e obteve uma coluna equilibrada de 76 centímetros de mercúrio. Se ele tivesse feito com água, aí nós vimos na aula passada, que seria 10,3 metros de altura. Essa seria a coluna de água equilibrada. Agora, nós vamos pegar aqui ó, uma pergunta parecida em cima do que a gente falou. Se o Torricelli fizesse o experimento, né, com uma coluna de líquido, só que agora o líquido não é mercúrio, não é água, é etanol. Qual seria a coluna de etanol? Né? Qual coluna de etanol é equilibrada pela pressão atmosférica? Vamos nessa. Vai ficar assim. Como a densidade do mercúrio é 17 vezes a densidade do etanol, podemos relacionar a altura da coluna líquida com a densidade. Então, sabemos que quanto menor a densidade do material, maior a altura da coluna líquida. Então, nesse caso, olha só, você vai ter que a altura de etanol vai ser 17 vezes a altura que foi obtida com o mercúrio. Sabendo aqui que 1 metro equivale a 100 centímetros, vamos ter que a altura vai ser 17, né, vezes 76, obtendo aqui 1.292 centímetros. Se for escrever isso para metros, né? Para metros, em metro, divide aqui para 100 e você vai ter 12,92 metros, tá? Agora, olha que interessante, vamos lá. Você fala assim, professor, esse valor encontrado aqui, 12,92, deu uma coluna de líquido maior do que a coluna de água, né? Olha que interessante. Então, 76, uma pressão para equilibrar 76 centímetros de mercúrio é equivalente à pressão para equilibrar 10,3 metros de água. E essa mesma pressão, se for etanol, vai ser de 12,92 metros. Aí você fala, por que a coluna do etanol é maior do que a coluna da água? E a resposta é simples, pelo mesmo motivo que a coluna da água é maior do que a coluna do mercúrio. Qual que é a resposta? Diferença de densidade. O etanol é menos denso do que a água. E a água é menos densa do que o mercúrio. O mercúrio, como é o mais denso, ele vai ter uma quantidade mais concentrada de material numa porção menor de volume. Então, por isso que apenas uma porção de 76 foi suficiente para equilibrar a pressão atmosférica. Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Decolando para o futuro. Vamos à nossa terceira questão. Olha aí, ó, Enem, 2018. Talvez você já tenha bebido suco, né? Usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar
que se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade para bebê-lo, né? Olha que interessante. Olha que interessante. Se você verificar, se colocar um canudo imerso no suco, vamos focar nessa parte aqui. Pronto, ó. Colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade para bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Então vamos lá. Letra A. A força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra o valor, porque a densidade do ar é menor do que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior do que o volume do suco. Letra C. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. Letra D. Peso da coluna do suco é consideravelmente maior do que o peso da coluna do ar, o que dificulta a sucção do líquido. E letra E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Então, olha só, aqui ó, tá aí o experimento. Ó. O cara tá aqui, um canudinho tá indo pro suco, ele tá puxando, o outro canudinho tá fora do suco e ele tá puxando. Se você sugar simultaneamente, vamos lá, ao mesmo tempo, tá? Simultaneamente, as extremidades superiores de dois canudos, um mergulhado no suco e o outro colocado fora do corpo, como indica a figura, não será possível sorver, né, beber aspirando o líquido. Isso ocorre porque no interior da boca, a pressão será praticamente a pressão atmosférica. E sem diferença de pressão, não ocorre escoamento do fluido. Esse é o ponto, pessoal. Esse é o ponto, tá? Então, se ele está puxando o fluido ali, um canudo, que ele está puxando apenas o ar, e o ar que ele está puxando na boca dele é o ar que está em contato com a contato atmosférico, a pressão na boca dele praticamente vai ser a pressão atmosférica. E a pressão que está lá na superfície do fluido, do suco, também é a pressão atmosférica. Então, se eu tenho pressão atmosférica e pressão atmosférica, qual que é a diferença de pressão? Praticamente zero. Então, por esse motivo, sem a diferença de pressão, como é que ele vai conseguir movimentar esse fluido? Isso lembra um fato que nós falamos na aula passada também, que se você quebrasse a superfície superior daquele tubo de Torricelli, o fluido que estava estático, equilibrado pela pressão atmosférica, ele deveria descer. Porque no momento que você quebrar aqui, ó, a superfície do recipiente de vidro, você teria pressão atmosférica aqui em cima e pressão atmosférica lá embaixo. Logo, não haveria diferença de pressão e esse fluido iria descer. Não teria nada elevando o fluido. Vamos lá, pessoal? Então, olha só, a letra E, né, ela está mais condizente com a nossa resposta. O que ela vai falar? A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquele que atua sobre o suco, né? Que atua sobre o suco. O que ele está falando aqui, então, é o seguinte, ó, esse canudo que está fora, ele está o quê? Pressão atmosférica, né? E o cara está sugando. Aqui dentro da cavidade bucal dele, como ele está sugando esse ar que está ali fora, aqui dentro você vai ter o quê? Pressão atmosférica. Então, nesse tubo aqui, ó, pressão atmosférica, pressão atmosférica. Na superfície do líquido, pressão atmosférica. Ou seja, pressão atmosférica de um lado do canudo, pressão atmosférica do outro lado do canudo. Não haverá diferença de pressão, tá? Então, vai ser aí a resposta letra E. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado. E, ei, até a próxima. Tchau, tchau.